Olá a todos. Hoje eu gostaria de comentar aqui um cálculo que eu venho fazendo para que a gente possa entender quanto a gente precisa juntar ao mês para, por exemplo, dar uma aposentadoria aos nossos filhos. Com esse cálculo, a gente pode entender um pouco das vantagens do mercado de ações. Então, vamos lá. O cálculo é quanto eu preciso juntar ao mês, investir todo mês, para que meu filho se aposente com R$ 10.000 ao mês, um patrimônio que gere R$ 10.000 ao mês. Claro que esse cálculo são valores estimados, mas ele pode dar uma ideia muito boa do mercado de ações e o potencial do mercado de ação. Normalmente a gente fica, poxa, para que perder tanto tempo com isso? Eu já tenho minha poupança, eu já tenho o fundo de renda fixa, eu já tenho a previdência lá do governo, por que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso? Então, esse cálculo aqui eu pretendo mostrar um pouquinho por que perder tempo com o mercado de ação. Então, vamos lá. Cálculo. Eu utilizei esses dados aqui. Vamos supor que a sua idade atual seja de 25 anos. Que você queira ter o seu filho, quando eu quero ter o meu primeiro filho, que você queira ter daqui a 2 anos, quando você tiver 27 anos. Ou seja, a idade atual, 25, hoje é 2018, daqui a 2 anos você quer ter o seu primeiro filho. E o seu filho vai demorar aí 50 anos para se aposentar. Ou se você tem um filho de 2 anos, 1 ano, por aí. Então, quando será a aposentadoria do seu filho? Por volta do ano de 2070. Daqui a 52 anos. Quantos meses? Daqui a 600 meses. Vamos supor que você consiga uma taxa, expectativa das taxas ao ano, que você consiga uma taxa de 12% ao ano no retorno das suas ações, livre de inflação, que não é uma taxa muito difícil, é uma taxa relativamente fácil. Se você entra em empresas boas e fica em empresas boas durante um bom período, normalmente, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, vai te dar uma taxa muito maior do que isso. Por exemplo, é, Alter Group, que é a dona da Marlboro nos Estados Unidos, é uma taxa por volta de 14%, 14 a 16% ao ano, nos últimos 50 anos. Reality Income, que é uma empresa nos Estados Unidos, ela tem 40, 50 anos, ela tem uns 20 ou 30 de bolsa, e nesses 20 ou 30 anos deu uma taxa média de 15% ao ano. Banco Itaú, aqui no Brasil, dá uma taxa por volta de 30, 40% ao ano. Mas aqui no Brasil tem uma inflação muito alta, então você tira aí uns 10%, então dá uma taxa de uns 30%. Ou seja, a gente está falando de 30% e eu estou colocando aqui 12%. 12% é uma taxa relativamente fácil de conseguir. Investir em empresas boas, normalmente, não tem muita dificuldade de conseguir essa taxa. E fora que eu não estou contando com o aluguel de ações, que pode ser aumentar aí 1%, talvez até 2% nessa taxa, venda coberta, ficaríamos só com essa taxa aí de 12%, o que dá uma taxa de 1% ao mês. Então vamos lá ao cálculo. Investindo a taxa de juros de 1% ao mês, com o tempo de 600 meses, que são 50 anos, que é o que seu filho vai demorar para se aposentar. Investindo R$ 25, apenas R$ 25 ao mês, você tem um valor futuro de 1,5 milhão praticamente. Ou seja, no final de 50 anos, você vai ter R$ 1,5 milhão. Esse valor pode ser muito maior se você conseguir uma taxa maior alugando suas ações, como foi comentado. Mas vamos fazer uma visão conservadora, você consegue, juntando apenas R$ 25, investindo apenas R$ 25 por mês, um valor futuro de 1,5 milhão. Ou seja, com esse 1,5 milhão,
esse valor é seu, esse dinheiro é seu, esse patrimônio é seu. Você passa para o seu filho e o seu filho fica com esse patrimônio pro resto da vida. Ele pode ir vendendo. Vamos supor que seu filho vive até 80 anos, então tem 30 anos aí para aproveitar. Se a gente dividir esse valor por 30, estamos falando de 40 mil aí por mês, por ano. Mas ele não precisa ir vendendo. Ele pode apenas receber o retorno desse patrimônio. Vamos supor que o retorno desse patrimônio seja por volta de 10% ao mês, de 10% ao ano, que não é tão difícil. Com esse retorno de 10% ao ano, ele teria uma renda anual de 124 mil, ou seja, 10 mil reais. 124 vezes por 12. Então, com isso eu quero mostrar o potencial da Bolsa. Você tem um filho pequeno, você quer montar um patrimônio para ele, você investe apenas R$ 25 e no longo prazo você consegue um patrimônio de 1,5 milhão. Ou seja, um esforço bem pequeno, R$ 25, e um retorno expressivo de 1,5 milhão. E não só o retorno de 1,5 milhão, mas sim um retorno perpétuo daqui para frente, a eternidade aqui, ele vai conseguir receber 120, 150 mil ao ano, ou seja, 10 mil ao mês. E com isso ele pode ir passando para os filhos deles e tudo mais. Do outro lado, a aposentadoria tradicional, vamos supor que esse seu filho, o salário, nosso meliante, seja, nosso amigo aí, seja R$ 8.000, um salário bem alto, o padrão brasileiro. Ele vai pagar, em média, um INSS para aposentadoria um pouco mais de R$ 500. Vai pagar isso por 35 anos e vai ter um valor no teto, que eu não sei qual é o valor, mas acredito que seja por volta de R$ 5.500. Então, ele vai pagar bem mais, se paga bem mais, né? E se recebe bem menos. E fora que depois que ele morrer, não vai mais receber nada, né? Aqui, depois que o seu filho morrer, ele pode passar para os filhos deles e assim sucessivamente. Então, algumas ideias aqui que eu queria passar. Claro que isso é um exemplo, né? Pode ser feito outros exemplos. Tentar fazer outros exemplos. A nossa aposentadoria. E com isso a gente possa entender por que gastar tempo no mercado de ações, quais são as vantagens e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.